Ó, deixa eu falar. Onde veio o evangelho nisso, na família de vocês? Você já nasceu nisso, seu pai se converteu antes? Como é que foi o processo? Quando eu nasci... E de que forma isso toca o negócio de vocês em algum aspecto? Como é que vocês separam uma coisa, outra coisa, outra coisa? Queria ouvir a respeito. Quando eu nasci... Aquela frase, né? Nasci em berço evangélico. É, Né? a marca Shalom, berços. Quando eu nasci, minha família já era crente, cristão, evangélico. Então, já tinha isso, mas foi um processo assim, de amadurecimento, né? Porque meu pai se converteu bem quando eu nasci ali, então foi crescendo na fé, digamos assim, né? Amadurecendo. A gente entende que hoje, tá? A gente tem mais essa consciência assim de uns 7 anos para cá, talvez, de que realmente o Patati Patatá é um instrumento de levar os valores e princípios que a gente acredita para as crianças. Só que a gente faz isso de maneira abrangente, vamos chamar assim, né? Sem que palavra que eu vou usar para não ser mal interpretada aqui, né? Mas sem nenhum tipo de religiosidade, no sentido de... Porque a gente não quer nunca que as pessoas deixem de ouvir o Patati Patatá por conta de achar que é um conteúdo religioso ou não religioso. Levantar uma bandeira. Porque se eu faço isso, eu realmente fecho uma porta, né? Uhum. E a gente entende que com um conteúdo infantil não faz sentido nenhum eu fechar uma porta, né? Então, a gente deixa claro, todo mundo que pergunta, aqui eu estou falando, nós somos cristãos, a família inteira, praticamos, somos crente, mas no Patati Patatá a gente faz isso de maneira bem intencional. A gente tem músicas que citam nitidamente, vocês liberam muito princípios, tudo, sim, as canções, totalmente, tudo com princípio. Amor, amizade, relacionamento, gratidão, perdão, tudo, mas de maneira singela, intencional. Eu gosto dessa palavra intencional, né? Porque eu gosto muito de uma coisa que você fala, Bruno, já ouvi você falando isso algumas vezes, que a gente deu de mão beijada a cultura para o diabo, né? Tudo da cultura, a TV, o filme, sei lá do que. Então, a gente entende que a gente usa a cultura, a música, os personagens, os cenários, o ambiente que eles vivem para levar os princípios, mas de uma maneira intencional, né? De uma maneira que quem não é também ouça e passe a ouvir a partir dali. A gente tem diversos casos, diversos, que entraram ali princípios e valores e mensagens pela criança. A gente sabe disso, né? Que a criança leva para dentro de casa tudo. Quantas vezes a criança não corrige o pai, né? Fala um palavrão, xingou alguém, sei lá, mas você não pode, tal coisa falou isso. Minha professora falou isso, meu pastor disse isso. O Patati Patatá disse isso. Então, a gente entra nesse lugar assim, de direcionamento. Por isso que a gente tem muita responsabilidade. Quando você fala assim, você vê tudo, aí aparece eu lá, parecendo um doidinho, mexendo a mão, porque eu estou assistindo o episódio na minha cabeça, né? Tipo, ele vem para cá, depois pula e bate, cai, sei lá o quê. Porque tudo passa pelos nossos olhos, tudo a gente anota, tira o que pode ser duvidoso, bota intencionalmente todos os nossos princípios, nossos valores ali. Então, tudo passa pela nossa mão. Por isso mesmo, porque a gente sabe a responsabilidade que é educar uma criança, que é criar a próxima geração, né? Então, tudo parte da criança, né? Se a gente não educa, não coloca ali nelas valores, princípios, se a gente deixa elas assistir qualquer coisa, elas vão crescendo para onde não deve, né? Então, a gente faz isso com muita intencionalidade. Qual que é a maior diferença de passar essa mensagem para a criança dos anos 80 e a de hoje? Ou dos anos 90, pelo menos? Ou de quando você começou com isso? Qual que foi a grande diferença? Plataforma. Só a plataforma. Você acha que o conteúdo continua o mesmo, assim? Por incrível que pareça, cara. Principalmente na nossa idade, tá? Vou falar da nossa idade porque é criança de 0 a 6, 0 a 7. Então, são crianças, muito crianças mesmo ainda. Elas gostam... E tem esse detalhe, né? O saber que idade que você está atingindo, né? A gente pega ali público pré-escolar. Claro, tem crianças de 8, de 9, às vezes de 12 que vão nos círculos, muitas. Mas não é o nosso maior, né, grupo. A criança, quando ela é pequenininha ainda mesmo, 5, 6, 7 anos, ela gosta de ser tratada como criança, ela brinca como criança, ela muda as plataformas, então, se ela assistia na TV, agora ela assiste no celular. Mas, assim, até a linguagem dos nossos vídeos, ele continua calmo, ele continua didático, ele continua pausado,
Porque a gente, assim, muda muita coisa, muda a tecnologia, muda a câmera, muda o visual, os tecidos, o beat da música, o som, tudo muda. Mas a maneira de tratar a criança como criança mesmo, isso a gente não mudou. A gente manteve muito parecido. Eu acho que, para nós, o maior desafio é fazer com que ela continue conectando conosco, né? Porque hoje tem mais ofertas, principalmente falando de dispositivos, falando de jogos, de games. Então, a concorrência... As pessoas acham que a gente concorre com outros personagens. A gente não concorre com outros personagens, a gente concorre com outras ofertas de brincadeiras. A gente concorre com isso aqui muito. Porque se a criança pega isso aqui, fica o dia inteiro em um joguinho, principalmente os pais que dão assim na mão e pronto, sem horário, sem nada, sem ter nenhum tipo enfim. Isso sim a gente concorre. Aí concorre muito com o iPad, com videogame, com esse tipo de coisa, né? Você não acha que tem conteúdo igual ao do Lucas Neto ou de qualquer outro conteúdo infantil? Você acha que não é uma concorrência, assim? Não. É sim, mas eu acho que não é a maior, entende? Porque, de verdade, eu não acho mesmo que quanto mais forte o nosso movimento, mais espaço a gente vai ter. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Nos últimos 6 anos, os criadores de conteúdo infantis, né, os donos de marcas infantis, sofreram muito com uma perseguição de algumas instituições com produtos com fins comerciais. Então, assim, tem gente que diz que você não pode colocar um personagem dentro de um produto, fazer um apelo para a criança comprar aquilo, porque ela pode não ter a condição, ela pode se frustrar, foi quando derrubou a monetização do YouTube de canais infantis. Foi quando SBT, Band, Record parou de passar programa infantil. Por causa disso? Por causa disso, porque não podia mais fazer anúncio. A gente, Patati Patatá, era recorde de venda de anúncios no SBT, de merchandising, anúncio, etc. Gente, mas do dia para a noite acabou. Como que você mantém algo que é zero lucrativo, que não pode vender? Isso chegou num lugar de equilíbrio hoje ou continua nessa régua aí? Continua. Quem criou isso? Continua bem exagerado. Uma parada assim. Mas algumas coisas não deram certo. Por exemplo, queriam acabar com o licenciamento. Acabar mesmo. Nunca mais poderia existir. Produtos infantis. Por exemplo, um alimento. Um produto ou outro com 1 milhão de restrições, pode. Mas, por exemplo, eles queriam acabar com a menininha do bolinho Ana Maria. Porque aquilo diz que você faz com que a criança queira comer o Ana Maria e a criança às vezes pode não comer o Ana Maria porque ela sei lá o quê e não vai ter... Que babaquice, velho. Uma chatice, uma parada que não faz sentido nenhum. Porque... Criando um monte de gente frouxa. Exatamente, uma bolha. Não pode, nós tem que... Você não pode falar porque é do teu nicho, deixa que eu falo pra você. Cara, isso é uma coisa que o pai tem que decidir. Criando um monte de gente. Não é algo que gente. Você... Olha, a vida inteira, cara. Olha você que tá loucura. Aí, você olha um carro que você não pode ter, você olha um monte de coisa. As restrições foram tão grandes que as TVs pararam de exibir conteúdos infantis. Então, esse é o grande BO. Não é ter um conteúdo infantil lá que não o meu. Porque, ao invés da gente ficar brigando entre nós... Não poderia ter propaganda entre os... Não pode. Então, como você vai ter a televisão vive de anúncio? Ou merchandising ou espaço publicitário. Se você acabou com o anúncio, tanto de merchandising globalmente falando, terrível foi pro YouTube também, né? Horroroso. O YouTube teve que pagar 75 milhões de dólares de multa. E dessas multas, assim, porque entra um anúncio que não sei lá do que, é uma e aí derrubou e continua, tá assim, hoje... Não estão voltou monetizando um pouco, mais. Mas nem se cheio compara das regras, entregando menos e cheio dos negócios. Então foi um negócio global, não foi um negócio assim, brasileiro. Foi. Eu concordo. Do jeito que eu falo, parece que eu não quero proteger as crianças. Não é isso. Mas eu entendo que o pai tem esse dever e esse direito de sim ou de não. Isso não cabe às legislações, aos veículos ficarem travando tudo, porque a criança pode se frustrar. Isso faz parte do crescimento do ser humano. Senão, a gente literalmente cresce em crianças, as pessoas que estão numa bolha, porque ela nunca recebeu não, ela nunca se frustrou, ela nunca chorou, ela nunca bateu o dedão, ela nunca se ralou. E vai crescer cheio de outros traumas, de não conseguir se superar, de não conseguir... Não pode levar no mercado essa criança. Exatamente, porque vai querer um chocolate que não tem um personagem no chocolate, não vai poder comer, porque a família não tem orçamento, por exemplo. Na feira, num monte de lugar, não pode... Não pode andar no shopping, porque ela vai apontar um brinquedão e não é um brinquedão, ela vai apontar o banner do cinema.
Ah, não É, pode. eu quero Então não assistir pode filme. ter mais filme infantil. Aí não pode, não pode, não vai. Então tá bom, deixa tantas crianças em casa. É umas paradas que não faz Não- sentido, não faz entendeu? Não sentido. fecha a conta. E quando vocês saíram do SBT, foi um baque também, porque estava em rede nacional todos os dias foi, lá. Foi logo em seguida a gente foi para o Discovery Kids. TV paga, né? Um alcance menor, mas muito qualificado também. E para América Latina. Então foi um baque, ficou um tempo de baque, mas depois, graças a Deus, a gente teve essa Aí outra foi em oportunidade. espanhol? Foi. Do México para baixo. Nossa. Aí também licenciou para lá coisa. Então, poucas coisas. A gente Lá- não teve braço suficiente, não conseguiu dar conta de fazer esse trabalho Mas latino-américa. o Patati e Patatá pegou na América Alguns Latina? países, alguns países, abraçou. mas a gente quer reativar isso, né? E de 360, que a gente sabe que não é só soltar a música lá, né? Tipo assim, Tem que pensar toda uma A cultura. algo do zero, né? e fazer Uma coisa coisas- que é já estabelecida aqui, cara, tem que começar como se fosse do zero. Por exemplo, quantos shows vocês fizeram antes de ganhar o primeiro cachê? Não. Não é? Porque para construir, para se mostrar, para aparecer, se mostrar no sentido de aparecer, ei, essa é minha música, a mesma coisa. A gente não adianta a gente colocar lá na televisão, no Discovery Kids do México e agora vamos só colher, né? Precisa cavar coisas, imprensa, visitar lugares, fazer show de graça, precisa. Você está começando em outro lugar. É por isso que, inclusive, muitos artistas, pessoa física, vamos chamar assim, né, brasileiros, não se interessam muito nessa questão de internacionalizar, né? Porque ele precisa ralar muito, precisa Ele começar do zero. Consolida no Brasil para depois começar tudo de novo. E, pô, o fora. cara, sei lá, já está Exatamente. 15 anos fazendo isso no Brasil. Pô, não tem, Não tem tem essa pique, né? força para começar lá É. no México, tudo isso de novo, sei lá na Argentina, né? Mas vocês estão com esses planos. Ah, sim. É um desejo no nosso coração, né? Tanto em inglês quanto em espanhol. Que legal.